Fala pessoal, beleza? Mais uma questãozinha aqui sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, nossa Lei 9433 de 97. Essa questão caiu no concurso do Ares PCJ de 2025, aplicada pela banca Vunesp. Então aqui eles vieram com esse enunciado, um pouco grandinho, mas é interessante. O sítio Sacramentinho, situado na zona rural de Jundiaí, desenvolve uma atividade agropecuária de pequeno porte, que já vamos deixando anotado, ó. Atividade agropecuária de pequeno porte, com foco no cultivo de uvas, hortaliças e produção de queijo de cabra. Com a expansão da produção, o proprietário Sr. Ivan optou por implementar um sistema de irrigação mecanizado, mediante a retirada de água de um córrego que atravessa a propriedade. Então, ele fez a retirada de água de um córrego. Em paralelo, passou também a captar água de um poço artesiano, recentemente perfurado, com o objetivo de abastecer um pequeno rebanho de ovelhas e atender às necessidades domésticas de trabalhadores que residem no local. Todas as extrações são feitas sem autorização estatal. Alguns meses após a instalação do poço e da captação da água do córrego, moradores de propriedades vizinhas perceberam uma redução expressiva no volume do curso de água, o que prejudicou suas plantações e motivou a apresentação de reclamação perante o órgão competente. Com base na situação hipotética e o disposto na Lei 9436/97, é correto afirmar que. Então, pessoal, aqui eles trouxeram uma história. O senhor Ivan ali fez uma intervenção sem autorização do poder público, e aí foram feitas reclamações aí pelos vizinhos. E aí aqui diz para nós a letra A. A reclamação dos vizinhos está incorreta, pois a retirada de água do poço e do córrego se dá na propriedade de Ivan. Aqui a gente já mata, pessoal, porque a gente sabe que um dos fundamentos da política nacional de recursos hídricos é justamente que a água é um bem de domínio público. Desculpa a letra aí, pessoal, mas só para eu também fiz um esqueminha aqui mais para frente. A água sendo um bem de domínio público, através desse fundamento que está lá no artigo 1º, inciso 1º, a gente já mata essa questão. A gente já vê que isso aqui está errado. Porque mesmo a retirada de água do poço ou do córrego sendo na propriedade do Ivan, não quer dizer que a água é bem de domínio dele. Né? A água é um bem de domínio público. A água é um bem inalienável. Então, o simples direito ali de outorga não quer dizer que a água é propriedade do Ivan, e sim um direito de uso. Né? O que a outorga ela vai dar de direito ali para o Ivan é o direito de uso da água, e não que a água é de simples propriedade dele. Basicamente isso. A letra B nos diz: a reclamação está parcialmente incorreta, pois a outorga estatal não é necessária para a retirada de recursos hídricos para satisfazer as necessidades hídricas da pequena comunidade rural. Aqui já faz sentido, porque nós sabemos que lá no artigo 12 temos as hipóteses lá de outorga, as hipóteses que vão de intervenção em recursos hídricos que vão depender de outorga. E também lá no parágrafo 1º, nós temos as hipóteses de usos que não dependem de outorga do poder público. Então, esses usos são os chamados usos insignificantes, e uma das hipóteses é justamente para os usos que satisfazem pequenos núcleos populacionais, é o que vem trazido lá na nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 1º. Inciso 1º aqui, tá? Então, aqui é o nosso gabarito. Deixa eu mudar a cor aqui. Gabarito letra B. A reclamação está parcialmente incorreta, pois a outorga só é exigida quando esteja relacionada à propriedade rural de grande porte. Nada a ver, né, pessoal? Aqui a gente sabe que não tem essa questão de porte, né? Não tem essa questão de grande porte. A outorga, ela é exigida nas hipóteses previstas lá no artigo 12. Nós já vamos relembrar aqui que eu trouxe um slide específico para nós. Então, a letra C também está errada. A reclamação, letra D. A reclamação está correta, pois a água constitui bem público. Até aqui, ok, né? A água realmente é um bem público. E somente pode ser utilizada em qualquer hipótese mediante autorização estatal. Aqui não, né, pessoal? Não é em qualquer hipótese. Existem hipóteses que não precisam de autorização do poder público, não precisam de outorga do poder público. E são justamente as hipóteses de uso insignificante. E aqui a letra E, também, aqui está errada, a letra D, e a nossa letra E. A reclamação está parcialmente incorreta, pois a extração de água subterrânea para consumo final
ou usa em processo produtivo de médio porte, independe de outorga. Isso aqui também não tem essa questão de médio porte lá na nossa lei. A gente olhar lá no artigo 12, nós vamos entender que toda extração de água subterrânea para consumo final ou insumo de processo produtivo, ela vai precisar de outorga, né? Então, eu fiz um esquema aqui para vocês para especificar bem como é que foi essa questão. Achei uma questão bem feita pela banca. Então, a letra A, basicamente, ela está fundamentada no artigo 1º, inciso 1º, que é um dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que a água é um bem de domínio público. Não foi o que eu expliquei para vocês. Não é porque o senhor Ivan lá ele fez a intervenção dentro do sítio dele que ele pode fazer o que ele quer. Não funciona dessa forma. A letra B é o nosso gabarito, fundamento no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 1º também, o uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. Importante deixar isso aqui bem claro que é no meio rural, não é, a lei traz essa questão de ser pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. E aqui eu coloquei em amarelo as palavras que eu acho que são bem específicas, que acabam volta e meia surgindo questões, então são as palavras-chave. Então é importante vocês tenham aí gravadas pequenos núcleos populacionais, fiz até aqui o PNP, né, para lembrar dessa questão. E aqui na letra C, fundamento também o artigo 12, que traz para nós lá na lei as hipóteses que precisam de outorga. Então, a derivação ou captação de água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo, é a primeira hipótese, né, o inciso 1, inciso 1º. Depois, a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Então, lembrar sempre dessas palavras-chave, derivação, captação, aquífero subterrâneo. A terceira hipótese, lançamento em corpo de água de esgotos, e demais resíduos líquidos ou gasosos tratados ou não com fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Terceira hipótese. Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, também é outra hipótese. E demais usos que afetem regime, quantidade e qualidade de água existente em um corpo de água. Então é importante esse artigo 12, né, base para essa questão e cai demais em prova de concurso. E também, para finalizar, a letra D, também, fundamento no artigo 12, parágrafo 1º, nos incisos ali que trazem as hipóteses de uso insignificante, né, não depende de autorização do poder público, essas hipóteses. E a letra E, artigo 12 também, inciso 2º, a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final, insumo de processo produtivo. A letra E, a gente sabe que eles trouxeram aquela questão de trazer empreendimento de médio porte, e não tem essa diferenciação na lei. Também deixar isso bem claro, não é pelo porte da empresa que vai trazer alguma diferença aí se vai ter outorga ou não. Né? A letra C trouxe essa questão de grande porte e a letra E também de médio porte. Então, importante ficar atento a esses pontos aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.